Bom, continuando com a etapa um, perguntar da parte um, né, que são as etapas de análise de dados ambientais, eu alterei a ordem. Então, dos próximos slides, da próxima parte, para poder falar antes disso, depois das fontes mesmo, mostrar as fontes que eu costumo usar e fazer o separado de cada um, como é que acessa. Depois das fontes e relações de dados, tem os tempos e prazos, que também são importantes. A gente fazer, separar as fases de execução planejadas, o que a gente vai fazer de fase de execução para o projeto de análise que a gente está pensando, o tempo de processamento dos dados, quanto desses dados eu vou ter precisar de tempo para cada pedaço, e o prazo de entrega desse, do, do, do que você está propondo para fazer e o quanto que isso vai ser afetado pelas etapas e pelo que você pretende fazer. Parte disso, para você poder definir um tempo prazo exequível, ou então saber partes do que vai ser possível adiar, vai ser possível você falar, ó, se eu conseguir fazer essa etapa, eu consigo dividir e entregar pelo menos o mínimo e ter uma outra parte que seria mais dependente de execução ou mais dependente de dados secundários, eu entrego se aquilo ali for possível de fazer ou não. Tem coisas que a gente às vezes não tem certeza de quanto tempo vai demorar para receber a informação ou para processar. Então, dentro disso, eu preciso identificar o volume de dados que eu vou usar, separar as etapas e os marcos de execução, testar os algoritmos esperados para eu estimar o tempo e o tamanho dos resultados que eu vou ter, porque tem alguns desses que podem ser exponenciais, então eu posso ter dado que eu vou testar ele pequeno, eu vou fazer uma coisa ali funcionando, eu consegui um imóvel cruzado com um remanescente de vegetação de imagem de satélite e mais uns dados de espécies ali que eu tinha de pássaros ali na região. E na hora que eu ampliar isso para o estado inteiro, eu já não consigo fazer. Não é uma coisa que demorou 2 minutos para processar e quando eu vou processar o estado inteiro, dependendo das etapas de processamento que eu fizer, pode ser que ele saia de 2 minutos para processar 50 dados para uma semana processando 500 dados. Então isso não é necessariamente linear, isso precisa também, você faz um teste inicial, mas você também tenta ver quais são as características de escalonamento dessa informação que a gente tem, né? Se você consegue ampliar ela livremente. Isso vale inclusive para o armazenamento e para a sua capacidade de computador. Às vezes você tem um processador e está rodando um processo que você poderia otimizar ele para usar outros, então, mas só vale a pena isso tentar otimizar quando são coisas muito longas e mais demoradas. Hein? Você pode tanto configurar o seu banco de dados ou configurar os seus algoritmos para dividir essa informação e processar ela de forma paralelizada que funcione melhor. Também avaliar o prazo das estimativas do tempo para coletar, limpar, processar, analisar e compartilhar os resultados. Isso nem sempre é certeza, mas você consegue fazer uma previsão de como você vai fazer isso. E alinhar as expectativas e metas de acordo com essa análise inicial, de acordo com o que você espera que vai ser o tempo demorado necessário para você é, efetivamente analisar esse dado, né? Processar, limpar, processar, analisar e compartilhar. E se você vai precisar de ajuda nessas etapas, né? Se você vai precisar de apoio, também consultar quem vai fazer o apoio, se ele tem como estimar essa necessidade. Dentro das expectativas e objetivos, do alinhamento dessas expectativas e objetivos, você precisa definir o problema, que é a parte importante, né, do perguntar. Eu vou definir o problema, definir os objetivos esperados, criar as metas intermediárias, considerar os desdobramentos e os objetivos das metas improváveis. Então, aquilo que eu comentei de tem coisas que talvez você não consiga fazer, mas que se você fizer vai ser muito bom e que pode causar um impacto maior no dado, então facilitar o entendimento daquela informação que você vai entregar. E alinhar a proposta de meta com o gerador do problema. Então, quem me entregou, quem me solicitou aquela informação, eu preciso que ele saiba o quanto que eu tenho, qual que é a probabilidade de eu entregar para ele o que ele realmente solicitou, né? Dentro disso, eu preciso ter se isso vai ser uma equipe única, se vai ser uma pessoa só que vai fazer, ou se vai ser um grupo de execução que vai executar isso, e a identificação desses interessados nesse dado processado, né, do que vai ser feito, se os usuários, quem vão ser os usuários desse dado e quem são os stakeholders dele. Stakeholder, no caso, são as pessoas que a gente tem a impressão que todo mundo associado a uma informação, né, que o stakeholder é alguém
Tem alguns lugares que a gente ouve, stakeholder é todo mundo que está interessado. O stakeholder ele é os que estão interessados e que dedicam tempo àquilo. Então não são só as pessoas. O usuário não é necessariamente um stakeholder, ou o pessoal da sua equipe não necessariamente é um stakeholder, porque você precisa ser alguém que está interessado no resultado e que está dedicando parte daquele tempo ou parte dos recursos dele para aquilo. Então, ou ele investiu, ou ele solicitou, ou ele depende desse dado para alguma coisa. E os demandantes, que também podem ser stakeholders. Então, assim, o usuário pode ser uma pessoa que está, por exemplo, pagando um tempo dele, ou pagando por um produto, igual essas vaquinhas que tem hoje em dia, né, de você fazer você dá um recurso lá para o vaquinha, para o cara desenvolver um produto novo, e você tem direito àquele produto quando ele for desenvolvido meio de graça. Na verdade, você pagou antes, mas você paga muito mais barato se ele for desenvolvido. Esse usuário passa a ser um stakeholder porque ele tem interesse no desenvolvimento daquilo e teve um custo para que o seu produto fosse desenvolvido. E a mesma coisa o cara que está solicitando. Se o demandante for participar ativamente ou se ele está inserindo recurso para que aquilo seja executado, ele passa a ser um stakeholder. Então não é um mero demandante, né? Não é só a pessoa que solicitou aquela informação. Em geral, os demandantes são parte do stakeholder, mas pode ser que numa linha de hierarquia de comando de uma instituição, você tenha um diretor de uma área que é stakeholder e um da outra que é só demandante, porque ele precisa daquela informação, mas ele não vai dedicar nem a equipe dele, nem o recurso dele para que o outro setor execute aquele processo. Qual a subdivisão de equipe e competência que você tem, quais são as possibilidades que você vai poder contar efetivamente com as pessoas para execução, as referências, né? E tentar sempre ter isso bem registrado, de onde você buscou o dado, do que você vai usar como método para execução e a documentação do que você está fazendo, tanto para uso quanto para continuidade e para nova execução, né? A documentação do produto e a documentação do processo, os recursos necessários e disponíveis para que você execute o que foi solicitado dentro da análise de dados. Então vai ser, isso às vezes é um problema porque você tem uma solicitação muito grande e você não tem o recurso para colocar a equipe para fazer aquilo, ou então você tem demandas que são concorrentes com esse produto e você vai acabar tendo que dividir o tempo da equipe com aquilo e não necessariamente a previsão sua de expectativa de tempo necessário para atingir aquele objetivo, não necessariamente isso vai se cumprir. Os custos, equipamentos e restrições, esse é mais óbvio, né? Quais são as, o recurso e os equipamentos necessários para fazer a análise e se tem restrição tanto dos dados quanto dos processos. Pode ser que eu vou pegar um dado para ser analisado que eu chego num resultado super interessante, mas que é um dado baseado em informações pessoais ou restritas, eu tenho que antes ter uma autorização de alguém, ou da pessoa dona daquele dado, ou do usuário que está lá dentro, para poder efetivamente usar aquilo, porque se depois alguém pedir para reanalisar, eu não consigo comprovar que eu tinha. Ou eu posso ter problema legal com isso, né, de você usar um dado que não podia ser usado porque a gente pretendia. Que aí entra a legalidade, direito autoral e transparência do que você está fazendo, que é importante principalmente dentro da instituição que você está analisando o dado. E também, se possível, ter parcerias, fóruns e suporte que você consiga contar. Hoje em dia, na internet, você vai ter muitas opções de fórum livre e dado aberto, gratuito, que as pessoas te apoiam, te ajudam a fazer às vezes está um algoritmo ou uma análise que você não sabe fazer, você encontra como fazer, e muitas pessoas, tem uma rede grande hoje de pessoas que conseguem ajudar a desenvolver essas coisas. E depois, no próximo, eu vou passar, esse aqui na verdade vão virar, que são os recursos dos dados ambientais, né, tanto científico quanto espacial e territorial, de você separar, então cada item desses aqui vai acabar virando uma parte separada, porque eu vou mostrar como que eu acesso cada um e como que você usa o dado, quais são as formas, alguns deles têm mais de uma forma de usar, alguns deles têm mais de uma fonte, e aí, então aqui vão dar pelo menos esses 6 fontes de informação ambiental que eu vou detalhar, os outros 5 dados de biodiversidade, que já são dados científicos, né?
qual que é a diferença entre eles, o CIBR, Reflora, Jabot e BIF SPX-Link. Dos dados ambientais, é o mais padrão, tem outras fontes, mas o IBGE, INCRA, MMA, tanto os dados ambientais quanto os dados do MMA, que são os datasets de unidade de conservação. O CAR, GovBR, teria o do Serviço Florestal umas outras fontes, mas por conta das restrições eleitorais eles não estão disponíveis. E o GeoBases, que é um dado específico aqui do Estado do Espírito Santo, e tem várias outras fontes dentro. Pode ser que isso daí vire um conjunto de discussões, porque ele tem uns dados muito bons, tem alguns dados que são redundantes com os federais, mas eu vou mostrar essa diferença do estadual para o federal, porque em geral nos outros estados funciona da mesma forma. Mas se vocês tiverem algum estado específico que vocês trabalham, dá para detalhar, buscar quais são as informações e detalhar separado essa diferença. E os serviços espaciais, alguns deles são redundantes com o próprio dado de biodiversidade e de ambiental, né? Que são esses da INDE, que tem coisas aqui que vão estar no IBGE, tem coisas que vão estar no mapa e no MMA. Esse aqui é um geoserver nosso que eu vou mostrar só como é que ele é configurado. Eu já passei em 2020 como fazer a configuração, eu vou mostrar o que tem hoje nele aqui no IMA. O Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. Esse dado específico aqui do ArcGIS Online, que são camadas muito boas para você usar de alta resolução de imageamento geral para uso e de mapeamento parecido com os do Google Maps. E os dois plugins do QGIS, que eu passei a usar de um tempo para cá. O MapBiomes eu já usava antes, mas eu vou passar por ele de novo. E esse HCMGIS é meio que o substituto uma ferramenta de camadas de fundo que tinha antes no QGIS, e que esse funciona bem melhor, ele tem mais opções, e ele é mais atualizado. Então acho que tem uma equipe maior mantendo esse plugin. Tá bom? Depois eu passo para esse próximo, então, encerrar aqui.